Senhor presidente Luciano Coutinho, eu sou Ruth do Conselho de Economia e a gente acompanha a plataforma BNDES. E a gente está com uma questão do Ministério Público do Trabalho que autuou uma empresa, Brenco do Mato Grosso, de denúncia de trabalho escravo. Como é que o BNDES vai se comportar em relação ao financiamento que destina a essa empresa? É preciso primeiro comprovar, eu não conheço o caso específico dessa empresa, mas é preciso comprovar efetivamente que essa denúncia, ela é uma denúncia comprovada e, se ela for comprovada, nós vamos ter que aplicar as penalidades previstas no contrato, né? No limite, é uma penalidade de vencimento do contrato. Agora, nós precisamos configurar bem o seguinte: nós também não podemos aplicar penalidade sem o respeito ao devido processo legal. Né? Agora, nós não compactuaremos com agressões ao meio ambiente. O banco não pode ser mais proativo em relação a essa questão, por exemplo, das relações de trabalho? Vou dar um exemplo aqui, a economia do álcool, do açúcar, que trabalha com a mão de obra num regime de trabalho antiquado e tal. É possível o banco ser proativo no sentido de vincular o financiamento, a modernização das relações entre capital e trabalho nessas áreas? Sim, o BNDES tem um empenho em não só prevenir e deixar muito claro nas suas cláusulas de contratação, mas de buscar ser proativo, de trabalhar junto com as entidades de classe. Eu quero chamar a atenção que a entidade que congrega os usineiros, congrega o setor de açúcar e álcool, a Única, recentemente estabeleceu um pacto com todas as entidades, inclusive com as entidades de representação dos trabalhadores, no sentido de eliminar, num prazo muito curto, o tipo de jornada de trabalho, que no caso da cana-de-açúcar é a colheita, é a fase de colheita, onde em alguns casos haviam jornadas de trabalho tão extenuantes, né, que levavam muitas vezes trabalhadores a uma situação de risco de vida. Né. Todas essas práticas serão eliminadas, né, e nós temos atuado de uma maneira muito proativa no sentido de buscar esses entendimentos, de acelerar esses entendimentos, né, que não reste nenhuma dúvida da disposição do BNDES de trabalhar proativamente. Ao contrário, o BNDES tem sido, pelo fato de participar das empresas, pelo fato de que tem uma posição importante, um fator de modernização da gestão, da governança, da observância de preceitos éticos, de respeito ao trabalho, de respeito ao trabalhador e de respeito ao meio ambiente. O seu papel é positivo. Até a cobrança é saudável, não é? Mas a nossa resposta é de que nós estamos engajados, sim, estamos absolutamente tranquilos com relação a esse papel do BNDES. Agora, professor, geralmente, né, nesses lugares em que entra a cana, ou entra a soja e outras culturas que, ao meu ver, têm um lado tremendamente perverso em termos de futuro de sustentabilidade no nosso país, percebe-se que a cultura de subsistência que havia nesses lugares, ela desaparece, né? Então, hoje em dia, o Brasil está até importando batata da Holanda, importa arroz, até a cultura do feijão é uma coisa residual, né? Que é a alimentação do brasileiro. Quer dizer, quando o BNDES estuda um projeto de etanol ou de outro qualquer desse tipo, né, dessas culturas extensivas, vocês se preocupam também com a questão dos alimentos? Porque ontem, por exemplo, foi divulgado pelo Globo um relatório sobre a questão do aquecimento global, que é um relatório da Unesco, do Exército Americano e do BIRD, do Banco Mundial, onde eles levantam a necessidade de você se lançar, né, em busca de energia limpa, disponibilidade de alimentos, porque eles consideram que a crise econômica está colocando em ameaça não só as democracias, como pode provocar um aumento terrível da pobreza, além do aquecimento global. Bom, deixa eu esclarecer, porque é o seguinte, aqui é uma pergunta que não é remetida só ao BNDES, mas ao governo brasileiro, porque se trata aqui da política agrícola e da política agrária brasileira. Né? Vocês têm um o governo só de tem etanol, desenvolvido um processo
de zoneamento econômico ecológico em todos os estados. Ele está em processo, o BNDES, aliás, tem apoiado, através dos programas de gestão dos estados, os processos de zoneamento econômico ecológico dos estados. Esses processos de zoneamento devem separar as áreas onde serão protegida a agricultura de alimentos, especialmente a agricultura em pequenas propriedades, não é? E assentamentos, as áreas de recuperação de pastagens, as áreas propícias à soja ou à cana. É preciso que exista um processo organizado e planejado de uso do solo. Tá? Isso está em curso. Agrícola um zoneamento atualizado. Um zoneamento, não é, que está sendo implantado. É uma responsabilidade do Ministério da Agricultura. Não é? E como é que fica a Amazônia nesse zoneamento? A Amazônia tem que estar fora disso. O bioma amazônico tem que estar fora disso. Ele tem que estar protegido do avanço. Não é? Ao contrário, o que nós temos que proteger e estabelecer, e o governo estabeleceu o programa Arco Verde, que é um programa, a ideia de você ter um arco de proteção à Amazônia, onde dentro desse arco apenas atividades ecologicamente sustentáveis devem ser promovidas. Então, nós estamos engajados. Então, deixa eu explicar agora a parte de oferta de alimentos, que ela me fez uma pergunta muito ampla. O BNDES tem um orgulho muito grande de ter apoiado firmemente o programa Mais Alimentos. O programa Mais Alimentos tem ampliado a oferta de alimentos a partir de assentamentos, de pequenas propriedades, do PRONAF e de outros programas do Ministério da Reforma Agrária, não é? E o BNDES tem sido um dos principais apoiadores do aumento de produtividade do Mais Alimentos, não é? E através da venda de tratores e de outros implementos agrícolas, tratores de pequeno porte, ajustados, adequados à agricultura de alimentos. Então, há um grande esforço nessa direção e esse esforço interessa ao Brasil como um todo, porque se o Brasil quiser ser um grande produtor de etanol, transformar etanol numa grande oportunidade econômica, se o Brasil quiser continuar sendo um grande exportador de proteína, de carnes, de aves, de suínos, de carne bovina, é preciso que essas cadeias todas tenham rastreabilidade, tenham conformidade ambiental, tenham conformidade dentro das fábricas, não apenas na cadeia. E este é um processo que interessa ao país como um todo e é um processo que precisa ser desenvolvido e nós estaremos firmemente engajados nesse processo. Doutor Luciano Coutinho, nós vamos ter que fazer um breve intervalo, voltamos daqui a pouco.